Grande Rafael, bom dia. Bom dia, tudo bom? Beleza, meu irmão, tranquilo. Tranquilo, graças a Você Deus. você tá parecendo um pouco escuro para mim, assim. Tá com uma sombra, é. Você consegue se iluminar aí um pouquinho mais? Vou abrir essa tela, acho que vai melhorar aqui. Você acha que fica melhor? Mas ficou mais legal para a galera. Sim. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Show. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pô, primeiro, agradecer a sua presença aqui hoje para a gente falar um pouco da vida do universitário em Macaé. Vou me apresentar. Eu sou Daniel Raoni. Esse meu perfil no Instagram é um que eu divido com vocês as minhas opiniões políticas, pessoais. E hoje o Rafael ele é aluno da FEMAIS, ele é presidente da Big Dogs, que é a atlética da FEMAIS, e estudante de administração. O nosso intuito é tentar entender um pouco de como é a cidade universitária, a vida universitária, pela perspectiva do aluno. Não é isso? Perfeito, perfeito. Eu começo com a pergunta simples para você, Rafael, que eu acho que você vai conseguir falar bastante aí. É bom ser universitário aqui em Macaé? O que você acha? Rapaz, eu acho que eu e a grande parte vai falar que sim, porque a vida universitária é sempre bom, sem dúvida, é uma das melhores partes da sua vida. Não falando necessariamente em festas, em atlética, essas coisas que eu estou diretamente envolvido, mas assim, questão de amadurecimento, em conhecimento, você começa a conhecer muito mais gente, você se desenvolve como pessoa muito mais, porque o meio universitário é um meio que transborda conhecimento ali, então você está ali só para absorver mesmo. Pô, bacana demais. É uma experiência única na vida de quem já teve a oportunidade de passar por ela, né? A Sim, interação com outras pessoas, o aprendizado, a gente carrega para sempre o fruto desse tempo que a gente convive na faculdade. sem dúvida. E quando você vai de peito aberto para conseguir absorver o máximo possível, você tem contato com pessoas com opiniões totalmente diferentes do que você foi, digamos assim, moldado na sua infância, na sua adolescência. Você tem contato com pessoas de totais diferentes lugares do Brasil, que você conhece uma cultura, você conhece uma perspectiva diferente. Então, é um lugar onde realmente você tem muito a ganhar. A troca com o outro, né? Com quem que é diferente, de Sim, outra realidade, isso traz exatamente. muito conhecimento. Não tenho dúvida. Mas você, como um aluno aqui da FEMAIS, que é a Faculdade Miguel Ângelo, é uma faculdade municipal, Sim. que também fica na cidade universitária, você tem aula lá, né? Que Uhum. você, o que você enxerga dos principais problemas, assim, para vocês que são alunos? O que pode ser melhorado? O que tem ali para ser desenvolvido? Então, um dos principais problemas que eu acho que 99% dos universitários vão falar logo de cara é a questão da estrutura do polo universitário em si. Que o polo universitário hoje nós temos 4 blocos, que foi construído mais um agora. Tem diversas salas e tudo mais, só que algumas salas, por exemplo, como portas, quadros, janelas, a infraestrutura básica, desde esse início, que precisa de uma manutenção, uma observação com mais carinho e tudo mais, questões de banheiros também, etc. Mas também questões de algumas coisas para ajudar o próprio universitário. Um grande exemplo é o restaurante universitário em si, que vai servir diversas refeições a um preço justo, um preço ok, que a maioria dos universitários hoje, eu, por exemplo, o meu curso é noturno. Então eu levo meu lanche, eu saio do trabalho, vou para a faculdade, levo meu lanche, como uma fruta, alguma coisa, e fico lá e para mim é ok. Eu quase não uso o próprio restaurante. Mas tem gente que tem um curso integral, então tem 3 refeições no dia que tem que fazer lá, porque ou vai no shopping, que é ali perto, só que o shopping também é um preço. Você consegue um PF, alguma coisa, mas também você paga 10, Caro, 12 né? reais todo dia, acaba ficando caro. Então, uma das coisas que eu prezo muito, que seja muito importante, é esse restaurante universitário. Também olhar com mais carinho a infraestrutura em si, de prédios, próprio estacionamento, que tem alguns lugares ali que são mais escondidos,
que falta iluminação, que são coisas, digamos assim, que simples, e ali é um terreno muito grande, podia ser mais aproveitado. E acaba acarretando outros problemas também, como segurança, que a falta de luz acarreta de segurança e etc. A gente teve na cidade universitária problemas sérios a respeito da segurança, né? Sim, Teve sim. meninas que foram, infelizmente, atacadas ali. Uhum. Porque ali, por ser um Que é lugar o... público, entra e sai quem quer. Então, como é um lugar muito escuro e vai diversas mulheres, homens também, em questão de assalto, para um lugar mais afastado, sem iluminação, sem nada, alguma pessoa se esconde ali e não tem muito o que você fazer, porque você está isolado, mesmo que você grite alguma coisa, ali é grande, então é complicado, é perigoso. Uhum. Também em questão de segurança, em volta é muito ermo, né? A gente tem terrenos grandes, tem há Sim. pouco fluxo de pessoas a pé que ajudam a tornar mais perigoso. Sim, ali na parte da manhã e da tarde tem um fluxo de pessoas assim considerável por causa do shopping, ali é perto das empresas e tudo mais. Mas depois de 6 horas aquilo ali fica deserto, porque o shopping quase não vai ninguém, nas empresas tudo fechado. Então o polo universitário é onde tem a concentração de gente. Então não tem muitas pessoas. E o próprio terreno aonde fica o polo universitário é muito amplo. Então tem mato lá para trás, tem vários lugares que são completamente desertos. Falando ainda da infraestrutura, que óbvio que questões como porta, janela, isso tem que ter uma manutenção sempre, uma manutenção fixa, para que continue sendo preservado. Vocês têm uma reivindicação lá, especialmente você que também faz parte da Atlética, da construção de uma quadra, né? Sim, sim. Isso eu também acompanho na Câmara Municipal, esse assunto vem sendo discutido, tem proposta de alguns vereadores, mas até hoje avançou em algum ponto essa questão da quadra? Então, eu estou envolvido em relações atléticas faz mais ou menos uns 3 anos, até menos um pouco. E desde que eu entrei, tem essas reivindicações. Até antes de eu entrar, tinha essas reivindicações, contato com a prefeitura, vereadores, etc. E sempre surge, vamos fazer um projeto, tá perto a prova, faz isso e aquilo. Aí na hora da construção sempre nunca vai para frente. Então, a gente está nessa briga tem uns 3 anos, até mais, falo para as pessoas mais antigas que lutaram antes de mim, e nunca tivemos nenhum. A gente tem até ações positivas, já vem algum vereador, vem alguém relacionado à prefeitura e fala: eu vou ajudar vocês, vamos nessa juntos. Aí faz um projeto, manda para a Câmara. Não sei se chega a aprovar ou não, mas nunca é de fato executado. É importante destacar que esse tipo de ação é exclusiva do executivo. Quem tem a possibilidade de construir uma quadra lá é a prefeitura municipal e através do prefeito, dos seus secretários. O vereador, ele faz mais a indicação, a reivindicação. E eu posso te afirmar que eu já ouvi isso sendo discutido na Câmara, já foi tratado do assunto, mas infelizmente não avançou como a gente espera, né? Uhum. O que é uma pena. Falando, você lembrou do restaurante universitário, e quando eu coloquei aqui no Instagram sobre as dificuldades que as pessoas têm nesse período de universidade, uma amiga minha, a Aline, não tem problema eu comentar a respeito dela, ela tocou num ponto que eu havia me esquecido, mas que eu também tive essa dificuldade quando eu estudava, que era a questão das xerox. Você, às vezes, tira muitas xerox, esse preço pode ficar elevado, tem alunos que, poxa, é um dinheiro contadinho para alimentação, um dinheiro contado para o transporte, para moradia, e ainda tem que arcar com isso. Como é que é essa questão de xerox lá para vocês? Tem alguma empresa que presta esse serviço lá dentro? Como é que é isso, Rafael? Tem uma gráfica, se eu não me engano, que funciona do lado do restaurante lá, com Xerox, etc. E você paga pela Xerox. Se eu não me engano, 15 centavos, 20, alguma coisa assim. No meu curso, por exemplo, eu não tenho tanto costume de imprimir tantas coisas. Até porque no meu trabalho eu consigo imprimir tranquilo. Existem pessoas que têm, por exemplo, direito. Direito é o que vem à cabeça porque imprime diversas folhas, diversos textos. Então, sem dúvida, eu já vi, tenho amigos
por exemplo, que vai na Xerox, eu, por exemplo, eu gasto 50 centavos, 60 centavos, R$ 1, em média, assim, por semana, se bobear. Que eu não tenho esse costume. Mas no direito, você vai lá em um dia, você gasta 30, R$ 40, que são textos grandes. Então, isso acaba influenciando muito também, porque você sempre está imprimindo, sempre tendo esse gasto, é pesado para o universitário. Eu acredito que eu vivi muito isso porque eu fui estudante de direito. E às vezes você tem que tirar xerox de vários capítulos para estudar, para uma prova, e é pesado. Talvez pensar nas medidas de um preço social para quem não tem condição de arcar, algo que seja a preço de custo, né, só para cobrir as despesas de luz, papel, e dar acesso a esse material para os estudantes. Seria bacana. Sem dúvida, sem dúvida. É um ponto também muito importante lembrado aí que passou despercebido por mim também. Rafael, eu tô com dificuldade de te ouvir. Tá picotando para mim, a sua imagem tá fixada, né? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tranquilo. Tá ótimo. Pessoal, se vocês estiverem com algum problema para visualizar, me avisem, que pode ser algo só comigo. Eu não tô sabendo se vocês estão conseguindo acompanhar. O Edio, que é professor universitário e também foi professor da FEMAS, ele está dizendo que na época dele, ele via como um ponto de melhoria projetos e dificuldades para montagem de laboratório lá, na cidade universitária. E que, dependendo da disciplina, o laboratório é fundamental, né? Sim, por exemplo, algumas disciplinas relacionadas que tem que usar computador, essas coisas é bem complicado. Algumas montagens, alguns alunos se predispõem a fazer, a faculdade ajuda com material e os alunos ajudam a fazer o próprio laboratório, porque a gente depende principalmente da prefeitura, pelo menos a FEMAS, por ser municipal e tudo mais. Então, é toda a burocracia para você conseguir várias coisas, então é bem complicado. Até pela parte da atlética também, a gente às vezes tem que construir algumas salas, algumas coisas que para guardar nosso próprio material, para infraestrutura nossa. E a gente não consegue esse auxílio também. A gente tem que correr atrás, a gente tem que montar, correr atrás das pessoas e tudo mais. É bem complicado essa questão. O Edio está falando aqui que os alunos tinham que levar o próprio notebook, porque não devia ter um laboratório de informática ali, de automação. Hoje tem um laboratório. Hoje foi criado. Duas coisas que me chamam muito a atenção, me colocando no lugar do universitário aqui em Macaé, é o transporte público para lá, que eu fico refletindo se é bom ou não, que eu vejo os pontos muito cheios ali quando eu passo. Também pode ser por causa do shopping, então por isso que eu queria ver contigo se o transporte ali é problemático, e os alagamentos, né? Que quando alaga aquela região, não pode ter aula, os carros correm risco ali de sofrer uma avaria, um dano. Como é que você vê isso? Na questão do alagamento, tem até uma história que é bem complicada. Foi uma quinta-feira que teve uma chuva alastradora em Macaé, que o polo universitário ficou embaixo d'água. Era meu aniversário, eu ia sair para jantar com os meus pais, já tinha marcado tudo. E choveu assim, absurdo, e não tinha como eu sair do polo, né? Era impossível eu sair do polo. Então eu cheguei a assistir minhas aulas, aí umas 9 horas, até antes, foi 8 e pouco, a gente foi liberado, só que não tinha como sair. As pessoas estavam tirando o carro da parte baixa e colocando mais pro alto, eu fiz isso com o meu também. E eu fiquei lá até 3 e pouca da manhã, preso, sem poder sair, sem poder fazer nada. E Caramba. Isso é uma coisa que se repete. Quando começa a chover, os professores já ficam preocupados, todo mundo já fica alerta ali, porque é uma coisa complicada, que a gente está sujeito a acontecer sempre, infelizmente. Os alagamentos. Não, pode. Os alagamentos. Perdão. Os alagamentos não são uma exclusividade do polo universitário, né? A gente tem em Macaé muitos pontos que alagam há anos. E tem gente que perde muita coisa, não só, claro que foi lamentável no seu aniversário você ter ficado ilhado no polo universitário, mas vale lembrar que tem gente que perde armário, televisão, cama, roupa, ali no Campo do Oeste, corriqueiramente tem isso,
no Visconde, no Cajueiros também, perto na Teixeira de Gouveia, na altura da igreja Nossa Senhora de Fátima, bom, eu moro em Macaé há quase 30 anos e sempre teve problema lá. Depois da macrodrenagem, em alguns pontos, passou a escoar com mais velocidade a água. Mas ainda alaga e pode melhorar, né? Isso não tem que continuar assim. Sim, sem dúvida. O meu aniversário foi só um fato, assim, uma história engraçada que eu passei aniversário, mas assim, sem preocupação. Tem gente que perde móveis, perde a mobília da casa inteira, televisão, etc. Tem um prejuízo, assim, incalculável, porque são coisas que você conquista com o seu esforço e, pô, isso devasta muitas pessoas. E realmente é uma coisa que, desde eu moro em Macaé minha vida toda. E desde novo eu sempre acompanho isso e nunca teve uma mudança significativa a ponto de parar com esses problemas. Você veio para cá pequeno ou nasceu aqui, Rafael? Eu sou Macaé. macaense. Macaense, né? Difícil achar macaense, mas eu sou. É verdade. E deve ser mais difícil ainda achar no polo universitário. Não, no polo universitário é muito difícil. Na FEMAS, por ser municipal e tudo mais, você encontra algumas pessoas macaenses, mas UF, o FRJ, isso é muito complicado. Você vê muita gente do Rio, capital, Espírito Santo, Bahia, diversas partes do Brasil. É muito difícil achar macaense. É sim. E o transporte público? Você falou que você vai de carro para lá, né? Deu a entender isso na sua fala, mas como é que os colegas que não têm carro, como é que eles fazem? É Então, bom? É tranquilo para chegar? eu já peguei ônibus para a universidade universitária, já tive essa experiência, já fui diversas vezes para lá de ônibus, voltei. E assim, é bem complicado, é caótico, eu diria, porque principalmente horário de pico, por exemplo. Para quem estuda de manhã e de tarde e tudo mais, vai lá de pico. Você pega o movimento de quem vai para o shopping trabalhar, de quem vai para as empresas trabalhar, e tem alguns ônibus que fazem ali de passagem. Então você pega ônibus absurdamente lotados. E No a frequência caso, desses ônibus? são assim bem razoáveis, não são o necessário, digamos assim, porque sempre você vê ônibus diversos, passa um ônibus lotado e você tem que pegar, porque você não sabe quando que você vai ter outro ali passando. À noite também eu acho que é bem mais complicado, porque você passa lá, por exemplo, eu sou liberado 10h20. E se você não pegar aquele ônibus ali de 10h40, 10h30, você tá lascado, porque dificilmente vai passar outro. Então são horários assim complicados, não tem tanta frota assim com tanta frequência, então acaba complicando bastante. Você chegar com conforto, chegar rápido, também te ajuda na aprendizagem. Você Sem imaginar dúvida. um aluno que passa 1 hora dentro de um ônibus lotado, em pé, chegar ali, ainda ter que estudar. Muita gente trabalha, sai do trabalho e vai para a universidade. Não é um período simples da nossa vida, hein? E muita gente usa o dinheiro que ganha no trabalho para conseguir pagar a mensalidade. Aquilo é muito importante para elas. É um momento que vai passar e tem que ser aproveitado. E o que o poder público puder fazer para facilitar, dentro das suas possibilidades, que o aluno aproveite o máximo aquele espaço, um espaço grande, um espaço num local estratégico e que envolve faculdades, universidades diferentes, deve ser feito, tem que ser preservado. O polo universitário foi uma conquista grande para Macaé. Eu me lembro que, na minha época, assim que formava no ensino médio, as opções em Macaé para estudo eram limitadas, tanto que o TSU, que é o Transporte Social Universitário, era muito forte, porque levava muita gente para Macaé, muita gente para Niterói, muita gente para Campos, que era o meu caso. Mas se me perguntasse se eu tivesse como ficar em Macaé, é claro que eu preferiria. Eu até tinha essa possibilidade. Na época tinha a Estácio, começando em Macaé, a Faculdade de Direito, a particular, e tinha a UF. A UF, infelizmente, eu não consegui passar. A Estácio conseguiria, mas era um curso novo. Eu fiquei preocupado da qualidade do curso, preferi ir para Campos. Sem dúvida, Então, porque
Tem muita gente que o objetivo de vida tem um sonho de realizar que é fazer uma faculdade, se formar e assim. Você, por exemplo, sai do trabalho, pega um ônibus lotado, ainda mais em época de prova, que é extremamente estressante. Você já chega estressado para fazer uma prova, por exemplo, de cálculo, e ali você já perdeu sua prova na condução, porque você já chega completamente estressado, você tem que esfriar a cabeça, você perde tempo, e isso influencia diretamente, com certeza. No seu desempenho. Sem dúvida. O Rafa, como é para quem está estudando, quase se formando, conseguir um estágio? E eu tô te fazendo essa pergunta, não estou focado em estágio somente da prefeitura, não. Eu digo estágio de uma maneira geral, estágio com empresas, existe uma política ou um facilitador do contato entre as empresas e os estudantes universitários? Então, eu acho que em Macaé em si tem um mercado, hoje não, porque o mundo inteiro está devastado, mas tem um mercado bom, razoavelmente bom, principalmente para a área de engenharia, administração, essas áreas que são mais voltadas às empresas que nós temos, é um mercado bom. Você consegue, comparado a outras cidades, principalmente aqui da região, você consegue com certeza com mais facilidade. Claro que devido à crise, diversos problemas que a gente tem, caiu bastante, mas falar de uns anos para trás, você tinha uma qualidade tranquila do estádio aqui, você conseguia até razoavelmente bem. Claro que é complicado, porque você tem que ter um conhecimento, as pessoas que não são de Macaé têm uma dificuldade a mais, mas acabavam conseguindo também. Eu acho Entendi. que pela cidade, pelo Pode falar, mercado, desculpa, me perdoe. não, pelo polo industrial que a gente tem, pelo mercado, pelas empresas, por tudo aqui, eu acho que é é bom. Não, é isso que eu queria saber, porque quem está botando a mão nessa panela são vocês. E podia ser uma dificuldade que às vezes a gente nem enxerga, mas Sim. que bom que não é, que vocês conseguem fácil, porque é importante para a formação também dar uma renda, uma experiência de trabalho. E Uhum. nesse seu tempo como universitário, você conviveu com muita gente que não é de Macaé, tenho certeza. Sim. E essas pessoas, conforme elas iam concluindo o curso, você sente que elas continuam em Macaé? Há um atrativo para esse profissional ficar aqui? Ou acaba a formação, cada um volta para sua cidade e vai embora? Rafael? Não Oi, estou te ouvindo, tá. não. É porque deu uma Agora eu tô. cortada, agora tá? Agora eu tô. Então, as pessoas que vêm de fora para ter Macaé, a cidade de Macaé é ao mesmo tempo um atrativo, como não é também. Porque Macaé, depois do Rio, é uma das principais cidades do Rio de Janeiro, depois da capital. Então, em questões de emprego, mercado, sua vida profissional é bom. Então, isso já acaba sendo um atrativo para diversas áreas. Também, por ser uma cidade que não é aquela cidade grande, que você demora tanto tempo para se locomover, tem aquele trânsito infernal, aqueles problemas de cidade grande, é uma coisa que também é um ponto muito positivo. E também é uma cidade que tem praia, tem diversos lugares assim de lazer muito bom, como a Serra Macaense, tem a praia, tem diversas praias de Cavaleiros, Pecado, Mitiba, tem diversos picos assim para quem gosta de trilha. É uma cidade bonita. Então é uma coisa que traz muita gente para cá. E muitas das pessoas que vêm para cá, às vezes algumas pessoas vêm como segunda opção, esperam o meio do ano e vai para a capital, vai para Niterói, para o Rio, essas coisas, acabam gostando da cidade por essa facilidade que eles têm. Porque aqui é uma cidade boa, querendo ou não, é uma cidade boa. E também acaba afastando um pouco de gente porque é uma cidade que tem um custo de vida muito alto, ainda mais para o universitário. Então, isso também é um ponto que pesa na balança. Mas eu acredito que esses pontos de ser uma cidade com você tem uma locomoção ok, você tem tudo que você procura, tem aqui na cidade, é uma cidade com para você ter um desenvolvimento profissional bom. Hoje, porque a gente não tem como falar esse lugar do mundo nenhum, mas assim, Macaé, por tudo que tem, já teve, é um lugar bom. A gente não sabe como vai ser no futuro, mas até o ponto que a gente viveu aqui é um mercado muito bom. Então isso acaba atraindo muita gente.
Perfeito. Antes de eu continuar com as perguntas aqui, Rafael, teve um comentário muito interessante aqui do Daniel Lucena, que era o trabalho entre empresas, faculdades, órgãos públicos e alunos. Que era isso mais ou menos que eu queria saber, se tinha a necessidade de se fomentar essa ponte entre empresa, aluno e poder público para conseguir um estágio, mas pelo jeito que você me falou, pela demanda, acaba acontecendo naturalmente a colocação desses estudantes nos órgãos, né? Sim. E depois o Ed faz um comentário que o aluno saiu mais cedo para conseguir pegar o último ônibus. A aula acaba às 10h20 e sem aulas aos sábados por causa do transporte. Exatamente. Tem alguns alunos, por exemplo, quem não é de Macaé, é da região de perto, Quissamã, Carapicuíba, e geralmente não assistem às aulas até o final. Isso daí é uma coisa que sempre acontece. E as questões de empresa, hoje em dia, até um tempo atrás, claro, as empresas começaram a enxergar o polo universitário como uma opção muito melhor devido a ter que essa massa de demissão, salários altos e tudo mais, ir na faculdade para pegar essas pessoas, porque é uma mão de obra barata, o pessoal está começando, então é muito melhor. Então, hoje, até em semanas acadêmicas que temos na faculdade e tudo mais, muitas empresas vão fazer palestra, faz os estandes para mostrar, vão lá recolher currículo, eles vão procurando, até para essa questão que eles tiveram que demitir muita gente, essa reformulação do mercado que eles estão fazendo, digamos assim. É um processo natural. Vai trocando a mão de obra, que às vezes era mais cara e mais velha, por uma galera mais nova e mais barata. Infelizmente, isso pode trazer um prejuízo para quem está ingressando. Mas não dá para negar que isso acontece e acontece em todos os lugares. Eu, quando morava lá em Campos, eu tinha a impressão que era uma cidade que fervilhava muito mais a vida universitária. Campos, com certeza, tem mais instituições que Macaé. Deve ter um corpo universitário maior. Deve ser bem maior. Porque tem a Uniflu, que engloba a FAFIC, a FDC, que foi onde eu estudei, tem a FMC, a Faculdade de Medicina, que é grande, o ENF, muita coisa. Tem os cursos também do Cefet. Mas eu não sei se a impressão que eu tenho que Macaé não fervilha tanto é por um distanciamento meu ou se é realidade. Aí eu queria ouvir de você que está nesse momento. De vez em quando eu recebo no Facebook algum anúncio de festa, chopada, mas é muito, muito pouco de minha parte. E você acha que tem uma economia pulsando, tem eventos, tem locais destinados à universitária aqui em Macaé? Então, as questões universitárias em Macaé é recente, digamos assim, uns 4 anos para cá, 5 por aí, questões assim de você ver festas universitárias, você ver bares cheios de universitários, é uma coisa mais recente. Campos, eu acredito que seja bem mais antigo e também, sem dúvida nenhuma, tem muito mais instituições, então a parte universitária de Campos é maior do que Macaé. Aqui Macaé está nessa parte ainda. Daqui uns anos, acho que daqui uns 3, 4 anos, possivelmente você já tenha uma dimensão maior, consiga ver de fora melhor. Hoje em dia, a parte universitária, se você não está no meio universitário, você não vê com tanta frequência. Por exemplo, tem amigos que não fazem faculdade e tudo mais, mas são próximos meus que têm esse contato. Mas, por exemplo, você, pessoas mais velhas ou até pessoas mais novas também que não têm contato com pessoas da faculdade, não tem essa dimensão. Por ser uma coisa que ainda está começando a caminhar, a gente está começando a crescer nessa parte. Não. E também, se eu acabar sabendo muito de chopada, eu posso ficar divorciado. Tem isso, é um risco iminente. Deixa eu me corrigir, Rafa, do seguinte, que o meu xará, o Daniel, ele, na verdade, o que eu pensei que ele quisesse saber e que era a minha dúvida dele é um pouco diferente. Ele quer, na verdade, saber e entender sobre se há um incentivo na formação e montagem de empresas dentro da universidade. Para novos empreendedores, uma espécie de incubadora ali de empresas. Tem isso. Você que é do curso de administração também pode dizer melhor. Então, como eu falei,
a questão universitária em Macaé é um pouco recente. Então, hoje a gente já viu algumas startups dentro do polo, como a da UFRJ, que já começou a crescer bastante. A FEMAS tem a empresa Júnior, que é a Case. Acredito que os outros cursos também têm uma empresa Júnior e façam o trabalho vinculado aos cursos que são de sua área ali. E vem começando agora, começando a criar, começando a ter uma estrutura. E a gente vê pouco, muito pouco, algumas empresas indo até essas empresas procurando para começar a ter um incentivo, uma pesquisa e tudo mais. A gente começa a ver muito agora, muito recente, algumas empresas procurando, em semanas universitárias até, que é onde tem a maior concentração de gente, palestras e tudo mais. Então, você vê algumas empresas presentes já. A startup da FRJ, que eu citei, já tem uma dimensão maior, que já foi um progresso incrível, que eu acho que é extremamente importante para o polo universitário, que eles já fazem diversas coisas e estão tomando uma dimensão maior, que puxa pessoas da própria FRJ para fazer para ser os estagiários, digamos assim. Então, isso, assim, vai no currículo do universitário, isso é de extrema importância para o universitário e para a startup também, porque é uma mão de obra que está ali. Então, é uma coisa barata, uma coisa boa e ele conhece aquilo ali. Então, é muito bom. E a gente vê isso começando a crescer agora. A gente está começando a desenvolver isso agora. Ótimo, é uma área que merece uma atenção. Não, sem Isso dúvida. contribui muito para a carreira, para o currículo desse aluno e também pode fomentar um nascimento de uma empresa, de uma Uhum. área que vai gerar economia e recursos para a cidade. É muito interessante isso. A pergunta do Daniel foi ótima. Eu não tinha Sim, olhado por esse prisma, não. sim. Rafa, a gente já é meio-dia e 5. Tem um alarmezinho que a minha esposa, que ela sempre manda aqui a mensagem do almoço. E eu queria perguntar para você, para a gente encerrar com esse assunto, eu queria que você explicasse melhor como é que funcionam as atléticas, como é que é o trabalho da Big Dogs, o que vocês fazem, se alguém puder colaborar, como pode também. Uhum. Então, a parte das atléticas, a gente não tem, digamos que não tem apoio quase que nenhum de instituições da própria faculdade em questões financeiras, de estrutura. Porque a atlética é uma coisa que sempre foi mal vista, digamos assim, em questões da faculdade. Porque você pensa em atlética, você já liga a atlética a festas e as pessoas que estão ali na faculdade para fazer jogos, essas coisas, e não têm um desempenho bom na faculdade. Então a gente sempre sofreu muito preconceito em relação a isso. Mas hoje em dia eu já vi que mudou assim drasticamente a visão de muita gente, porque as atléticas hoje em dia têm influências em meios sociais, a gente faz diversas campanhas ajudando ONGs, ajudando diversas pessoas. A gente tem posicionamentos de extrema importância sobre racismo, sobre homofobia, sobre diversas coisas, que isso ajuda muitas pessoas, que a gente traz palestras, traz conhecimento para as pessoas para abrirem um pouco mais a mente. Então a gente deixou de ser aquele meio de festas para ser uma coisa que é necessário para as pessoas, que a gente está ali para ajudar eles em todas as coisas, não só necessariamente em fazer uma festa, que também eu acho que é muito importante na vida do universitário, em jogos e tudo mais. Mas a gente começou a tomar uma dimensão muito maior. Por exemplo, da FEMAS, da Big Dogs, a gente hoje, a Atlética, ajuda na semana acadêmica da faculdade, que é uma coisa assim que, se eu falasse isso há 3 anos atrás, as pessoas iam rir da nossa cara, porque diversos professores tinham preconceito com a gente, falavam, esse cara está aqui num curso de 4 anos, vai ficar aqui há 8, porque está aqui só para faculdade, essas coisas. E hoje em dia, as próprias pessoas da faculdade dão essa tapa de luva na cara dos professores, porque eu acredito que, assim, sempre tem um ou outro que dá uma segurada e fica ao mesmo tempo, mas, assim, a gente tem alunos exemplares que alguns professores, assim, veem que está na Atlética e falam, pô, você faz parte da Atlética, e vêm as pessoas que se formam no tempo correto, com CR altíssimo, e são exemplos dentro da sala. Então, a gente tenta melhorar. Em questões esportivas também, a gente sempre busca estar ajudando, porque o esporte, não só no meio universitário, mas no meio da vida, é de extrema importância, porque, por exemplo, um treino de handball que você faz toda semana, eu já vi casos dentro da Atlética de que a Atlética, nesse meio esportivo,
tirou uma menina da depressão, que ela era depressiva, não queria fazer nada na faculdade, a gente começou a aderir ela, ela participou de campeonatos e, tipo assim, é outra pessoa. Isso ajuda muito nas pessoas. A gente não tem tanto apoio, assim, principalmente financeiro, que a gente precisa de dinheiro também, como toda instituição. Mas a gente começa a fazer, a gente começa a correr atrás. A gente faz nossas festas para começar a arrecadar, vende nossos produtos, tem nossos jogos que a gente tem que pagar a inscrição e etc. A gente faz o que a gente pode para conseguir mover essa instituição, que hoje a gente tomou áreas de extrema importância para a faculdade. Não, eu acho brilhante o objetivo da Atlética, né? Porque você estimula o esporte, você estimula a relação social, festa também é importante. A gente sabe, nesse momento da vida universitária, como o jovem, né? Essa idade é propícia para se divertir. Na vida, é importante a gente ter equilíbrio em tudo. Você falou da depressão de uma colega que fez parte da Atlética, a gente tem números alarmantes em Macaé de suicídio. Na cidade universitária teve um índice alto. Então o esporte colabora para isso, você conhecer gente colabora para isso, você se divertir. Óbvio que estudando, isso é muito da responsabilidade de cada um com aquilo que cursa, com o seu futuro, mas não dá para achar que estimular o esporte, estimular eventos, não é bom para quem está no meio acadêmico, né? Claro que vai ter aquela pessoa que está mais focada um pouco no aprendizado, o outro que é um pouco mais desleixado, mas vai caber a cada um determinar o seu ponto de equilíbrio, porque a vida é equilíbrio. Eu queria mandar um abraço para o Danilo de São João da Barra, meu colega de Renova, que está prestigiando. Obrigado, Danilo. Tamo junto sempre aí. O que você precisar do camarada aqui em Macaé, estou aí para te ajudar. Rafa, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo tão bacana, por me colocar um pouco de volta nesse ambiente universitário, nessas pautas. Agradeço sua presença, cada um que escutou aí a gente, que colaborou. O objetivo sempre aqui é informar, bater um papo de uma maneira leve, sabendo que a gente passa por um momento delicadíssimo da nossa vida, no mundo, e o que a gente puder facilitar para passarmos por isso de uma maneira melhor, nos deixa muito feliz. Antes de eu passar a palavra para você, para a gente encerrar, me permita só fazer uma colocação. Quando você disse do trabalho da Atlética contra o racismo, a gente teve esse movimento mundial contra o racismo nessa semana. Tivemos a triste revelação de casos no polo universitário, especialmente na UFRJ, Sim. de pessoas que faziam autodeclaração como negras por questão da cota racial para o ingresso na UFRJ. Eu não tenho detalhes sobre processo, se há algum processo, como é que isso está, o que vai acontecer com eles, eu não sei nada disso, mas eu deixo a reflexão da questão moral íntima de cada um na prática desse tipo de ação. O nosso mundo passa por um momento complicado, a gente tem essa questão racial como um problema grave no Brasil, e utilizar disso para se beneficiar é algo que essas pessoas precisam parar, refletir. A gente precisa tirar uma lição disso para que não aconteça nem na UFRJ em Macaé, nem na FEMAI, mas nem em qualquer instituição de ensino no Brasil. Não, Rafa, fala aí, faz as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Só agradecer também a oportunidade de estar falando um pouco do que a gente passa, do que a gente vive, dos nossos problemas principalmente. De extrema importância isso que você está fazendo, porque você fala sobre um assunto e chama uma pessoa que vive aquilo, que tem uma perspectiva muito mais clara. Então, isso é de extrema importância. Que a gente vê hoje em dia muitas pessoas combatendo o ódio com ódio, a gente vê essa situação muito complicada que a gente tem, e pessoas que vão falar alguma coisa sem muito conhecimento, sem estar vivendo aquilo, e acabam sendo muito atacadas por isso. Que as pessoas hoje em dia, eu acho que a gente está precisando parar, não só a gente em si, mas a humanidade em si, parar e pensar nas ações, porque a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum com ódio no coração e simplesmente saindo e
fazendo o que a gente luta contra, mas fazendo praticamente a mesma coisa do que eles fazem. Então a gente tem que parar e refletir um pouco nas nossas ações e tentar ser uma pessoa melhor. Porque a partir do momento que a gente consegue ser melhor, a gente consegue influenciar as outras pessoas a serem melhores. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado de novo. Poxa, é isso, Rafa. Você é um menino brilhante, você me faz um cara melhor, tenho certeza disso. Gente, muito obrigado, cada um que nos ouviu hoje. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela paciência, pelos comentários, pelas dicas, pelos assuntos. A nossa rede está aberta aí para vocês interagirem, mandarem temas que vocês acharem relevante, alguma coisa que a gente possa conversar. Tá bom? Um abraço, Rafa. Tamo junto. Valeu, boa tarde. Um abraço.